Pessoal, tudo bom? Vamos lá fazer mais uma questão. Eu falei de questão que não precisa ler o enunciado num vídeo anterior, porque o enunciado contava uma historinha, a historinha lá da administração pública brasileira, e aqui eu vi um outro enunciado, também muito grande, né? Que também conta uma história, mas aí é o seguinte, esse aqui, quando a gente vai no comando do enunciado, está escrito assim, ó, nesse caso. Então você vai ter que ler o enunciado. As provas da FCC, elas já são gigantescas, né? E com pouco tempo, são só 4 horas para resolver 60 questões e escrever uma discursiva. Então, quando é possível pular uma parte do enunciado, ou ele todo, ou então quando é possível não ler a afirmativa até o final, isso é uma boa estratégia para sobrar tempo para fazer a discursiva com calma, senão sai uma discursiva assim, parece que foi um garoto ou uma garota da quarta série que escreveu. Mas vamos lá fazer essa questão aqui, ó, direito do trabalho. Agora eu estou no, para dar o crédito aqui, eu estou no YouTube do curso que chama Esquadrão de Elite. A aula é da professora Ariadne Diziura. A série, esse seriado aqui é o Decolando FCC. É um seriado de aulas, de vídeos, de episódios com questões da FCC para várias matérias, né? Esse aqui é Direito do Trabalho. Ó, o Estado de Goiás contratou a empresa ABC Limitada para a realização de serviços de manutenção na estrutura das escolas estaduais. 3 anos depois da celebração regular do contrato de prestação de serviço, o MP do Trabalho instaurou o inquérito civil para apurar denúncias de irregularidade na contratação e no pagamento do salário dos empregados da empresa ABC Limitada, em especial no que se referia à desigualdade salarial entre homens e mulheres, que ultrapassava 20%. Com a notícia publicada nos jornais da região e a partir da vasta prova documental, o sindicato da categoria ajuizou diversas reclamações trabalhistas individuais para garantir o direito das empregadas vitimadas. Nesse caso, aí tá vendo o tamanho do, do enunciado e o tanto de informação que tem? Inclusive, tem muita informação irrelevante. É, o fato de ser uma empresa contratada para prestar serviço para a entidade pública não vai fazer diferença. Esse 20% aqui não vai fazer diferença porque a desigualdade salarial ela não tem um limite mínimo, entendeu? Ela simplesmente não pode existir, seja de 10, 20, 30, 40. Você não pode pagar mais para homem do que para mulher, nem o contrário, nem mais para mulher do que para homem, em hipótese alguma, entendeu? Se os dois são habilitados para fazer o serviço, então eles têm que receber o mesmo salário. Aí vamos lá ver as alternativas dessa questão da FCC. A equiparação salarial, eu vou fazer uma outra análise aqui agora, se dá para parar de ler a alternativa no meio dela, no início dela, antes de terminar, para poder ganhar tempo. Vamos lá. A equiparação salarial será possível entre empregados contemporâneos ou não, já pode parar. Né? Quando a gente estuda a equiparação salarial no direito do trabalho, lá na CLT, a gente sabe que tem que ser contemporâneo. Você não pode querer comparar o seu ganhar o mesmo tanto que um colega seu ganhou 5 anos atrás. Por quê? Porque talvez, sei lá, o cara ganhava 20 mil, daí a empresa afundou, entrou numa crise, está tentando se recuperar, e esse salário foi passado para 10. Você aceitou ganhar os 10? O seu salário é 10. Não adianta no dia que você sair da empresa você falar assim: 5 anos atrás de eu ser contratado, uma pessoa ganhava 20, eu quero ganhar os 20 também. Isso não existe. Então, pode parar aqui. Letra B. A letra A está errada. Não é a resposta, não é o gabarito. Constitucionalmente, é vedada a equiparação salarial de qualquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público,
teve que ler até o final, mas a gente sabe que tá errado, né? Não tem essa vedação constitucional. Se duas pessoas passarem concurso para o mesmo cargo, elas vão ganhar o mesmo salário. Se não ganhar o mesmo salário, aí tem que fazer equiparação. Vamos lá na letra C. Na hipótese de comprovação da discriminação por motivo de sexo, raça ou origem, o pagamento das diferenças salariais devidas às empregadas discriminadas não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto. Olha, essa alternativa aí, ela está incompleta. Daí a gente vai saber se a incompleta é certa ou errada, porque tem isso também na questão de concurso, né? Essa discriminação por motivo de sexo, raça ou origem, esse trecho aqui é que está incompleta. Quando a gente está estudando quais são os motivos de discriminação que constam na lei para poder causar uma, como é que fala, gente? Para poder pagar a diferença, esqueci a palavra certa, uma indenização, os motivos são, tem um mnemônico que chama discriminação por motivo de sério. S de sexo, E de etnia, R de raça, I de idade e O de origem. Ou seja, aqui só está falando sexo, raça ou origem. O, o I de idade e o E de etnia não estão aqui. Então não dá para saber agora ainda se essa questão se essa alternativa C é a correta, é o gabarito, ou se vai haver na D e na E alguma alternativa que esteja certa e que não esteja faltando nenhuma informação. Então vamos lá. Deixa a C aqui suspensa, por enquanto pode ser, mas não temos certeza. Letra D, apesar do empregador apresentar plano de cargos e salários estabelecidos por normas internas e respaldado no poder diretivo, as empregadas têm direito, não têm. Se a empresa tiver plano de cargos e salários, não tem como você pedir equiparação salarial. Você vai conhecer o plano de cargos e salários antes de assinar o contrato. Se você assinou o contrato, você vai ficar com aquele salário lá depois que você sair, não adianta pedir. Não tem direito. Então, por enquanto, letra C. Letra E, em decorrência do Instituto da Equiparação Salarial, as empregadas discriminadas terão direito a perceber salário igual ao daquela que for habitualmente paga para serviço semelhante no mercado de trabalho. Não teve como acabar de parar de ler a alternativa, porque o erro está nas últimas palavras. Esse direito vai existir quando o serviço semelhante for no mesmo estabelecimento, não é nem na mesma empresa, não. Você trabalha numa empresa, essa empresa tem filiais em vários bairros da cidade, em várias cidades do estado, em várias cidades do país. Você só tem direito à equiparação salarial se houver uma pessoa ganhando mais que você no mesmo estabelecimento, na mesma filial, no mesmo endereço, entendeu? Então não é no mercado de trabalho. Ou seja, essas duas aqui, D e E, estão erradas. A letra C, apesar de ser uma alternativa que está incompleta, ela é a alternativa correta. Beleza? Quem quiser assistir esse. Ah, então peraí, vamos assistir a correção da professora primeiro. Depois o que eu vou dizer, quem quiser assistir essa aula completa aqui, que vale a pena, como é que faz? Porque eu vou largar o link na descrição. Vamos lá assistir a correção da professora Ariadne Diziura. Vamos lá. Só questão treta, hein? Só questão treta aqui, ó. Vou ir pro lado aqui para eu aparecer, para vocês verem aqui ó, direitinho. Vamos lá. O estado de Goiás contratou a empresa ABC Limitada para a realização de serviços de manutenção na estrutura das escolas estaduais. Após 3 anos da celebração regular do contrato de prestação de serviço, o Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito civil para apurar denúncias de irregularidade na contratação e no pagamento dos salários dos empregados da empresa ABC Limitada, em especial no que se referia à desigualdade salarial entre homens e mulheres, que ultrapassava 20%. E ainda falam que não existe isso, hein? Existe, pessoal. Com a notícia publicada nos jornais da região e a partir de vasta prova documental, o sindicato da categoria profissional ajuizou diversas reclamações trabalhistas individuais para garantir o direito das empregadas vitimadas, foi mulheres. Então,
Neste caso, olha que questão capeta. Muito boa essa questão, porque ele está falando de dano moral dentro da igualdade salarial, aliás, do vilipêndio ao princípio da igualdade salarial aqui. Isso é legal pra caramba para colocar numa questão. Eu gostei muito dessa questão. Vamos lá. Letra A. A equiparação salarial será possível entre empregados contemporâneos ou não, no cargo ou na função, inclusive em relação aos paradigmas remotos. Você precisava saber, você vê, a primeira alternativa a gente já vê. Você precisava saber do que se trata o Instituto da Equiparação Salarial e você precisa saber as consequências do descumprimento da equiparação salarial. Beleza? Então vamos lá, letra A, está certa ou errada? Letra A certa ou errada? Por que a letra A está errada, pessoal? Porque o artigo 461 da CLT, no parágrafo 5º, fala que a equiparação salarial só vai ser possível, né, entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos. Isso aqui mudou com a reforma trabalhista. Então não é inclusive, cuidado com essa palavrinha, tá? Isso aqui mudou com a reforma trabalhista, por isso que caiu na prova, e essa questão é recentíssima, viu? Se eu não me engano, ela é de 2025. Então, ó, vou colocar o número do artigo aqui, que é o 461, para você ver também depois. Parágrafo 5º. Tá bom? Isso aí, paradigma tem que ser contemporâneo. Show de bola. Aprendi. Aula boa. Já curtiu, Ale? Vai lá, dá uma curtidinha no vídeo aí, não esquece. Letra B. Constitucionalmente é vedada a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. E aí? Constitucionalmente é vedada a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, pessoal? Cuidado, cuidado, cuidado. A vedação à equiparação salarial vai se aplicar a servidores públicos no âmbito da administração pública, mas no âmbito privado, a equiparação ela é possível sim, desde que atendidos lá os requisitos previstos no artigo 461 da CLT, beleza? Então, não é vedada para quaisquer espécies remuneratórias, né, para o pessoal do serviço público. Há exceções, beleza? Então, aqui também está errado. Letra C. Letra C. Na hipótese da comprovação da discriminação por motivo de sexo, raça ou origem, o pagamento das diferenças salariais devidas às empregadas discriminadas não afasta o seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto. Sim, né, pessoal? Isso aqui está no 461. Tudo lei seca, hein? 461, parágrafo 6º. Beleza? É o que está lá no 461, parágrafo 6º. Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta mesmo o seu direito de ação de indenização por danos morais. É uma coisa separada da outra, tá? Eu vi que vocês ficaram em dúvida aqui falando da idade e tal, mas tá tudo no artigo 461, parágrafo 6º. Eu sei que é chato, mas a gente precisa saber cada um deles, né? Aí alguém vai precisar inventar um mnemônico aqui pra gente gravar, que é, né, sexo, raça, etnia, origem ou idade, beleza? Tá bom? A C tá correta. Vamos ver por que as demais, as últimas, estão erradas. Vou colocar um pontinho aqui na C pra gente lembrar que é essa, né? Letra D. Apesar do empregador apresentar plano de cargos e salários estabelecido por norma interna e respaldado no poder diretivo, as empregadas têm direito à equiparação salarial. Aqui é aquela regra, né? Se na empresa tiver plano de cargos e salários estabelecido, aí não vai ter equiparação salarial, pessoal. Porque a própria empresa já fez a tabelinha dela para cada cargo e função dentro da empresa. Então, neste caso, você não vai precisar ter o Instituto da Equiparação Salarial, beleza? Não vai poder ser possível ter esse instituto lá. A própria empresa já fez, certo? Tá bom? Letra D, portanto. 461, parágrafo 2º da CLT. O que fala, né, que os dispositivos desse artigo 461 e parágrafos não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários e dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Isso é importante também, quando a gente fala de equiparação, né? Se o empregador tem esses instrumentos lá, já fazendo a discriminação salarial por cargo, por função, plano de cargos e salários, ele não precisa nem mandar homologar, tá? Isso já é válido dentro da empresa, desde que, claro, conste no instrumento normativo, né, ou no próprio regimento interno dele, beleza? Dispensada a homologação ou registro em órgão público. Legal, isso é uma boa pegadinha para cair numa questão de equiparação salarial, certo? Então, aqui a letra D, ele fala que, apesar de ter cargo e salário, né, plano de cargo e salário, elas vão ter direito à equiparação, então não vão ter, beleza? Vou só anotar o artigo aqui, para você ter no seu material também.
461, parágrafo 2º. Certo? Joia. Ó, o pessoal acertou, ó. 3C. Letra E. Em decorrência do Instituto da Equiparação Salarial, as empregadas discriminadas terão direito a perceber salário igual ao daquela que for habitualmente paga para serviço semelhante no mercado de trabalho? Por que a letra E está errada, né? Porque o 461 caput fala que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Beleza? Bom, pessoal, vocês viram que na hora que a professora estava analisando a alternativa C, o que aconteceu? Eu comecei a escrever no chat que estava faltando motivo de idade, de etnia, aí ela até atrapalhei a desenvoltura na leitura, mas depois ela citou também os mesmos 5 motivos que eu tinha citado na hora que eu estava assistindo essa aula ao vivo. Quem quiser assistir essa aula completa, ela está disponível ainda, de graça, inclusive, no, no, no YouTube do curso Esquadrão de Elite. É só buscar lá por Decolando FCC, Fundação Carlos Chagas. Deixa eu ver aqui, ó. Mostrar aqui melhor. É isso aqui, ó. É só entrar nessa aula aqui, ó. Decolan, vai lá no YouTube do Esquadrão, escreve na busca Decolando FCC Direito do Trabalho. Tem várias aulas desse seriado aqui, Decolando FCC, tanto de Direito do Trabalho, como de Processo do Trabalho, como de Administração de Português. Tem muita aula boa de graça lá nesse Esquadrão. Se alguém não conhece, vai lá e assiste essa aula, vale a pena demais. Beleza? Valeu, um abraço.